Meu nome é Beatriz e eu vou falar da órbita do olho humano. O olho humano ele é extremamente frágil, disso a gente sabe, e por isso não é à toa que se encontra bem protegido dentro da órbita, com nada menos do que 7 ossos protegendo ele. Então, o que é a órbita? Ela é uma cavidade do esqueleto da face, onde estão inseridos o bulbo do olho, músculos, nervos, vasos e o aparelho lacrimal. Então, de uma maneira mais grosseira, a órbita é um arcabouço ósseo protegendo o globo ocular. É composta por 7 ossos: o osso frontal, o osso zigomático, o osso maxila, esfenoide, palatino, lacrimal e, por último, o etimoide. Aqui, na asa maior do esfenoide, existe uma fissura, a fissura orbitária superior, e logo abaixo a fissura orbitária inferior. Logo ao lado da fissura superior, existe um canal que dá saída ao nervo óptico, que é o canal óptico. O olho humano, como todos sabem, é responsável pela visão, um dos 5 sentidos que nos permitem ter uma percepção do mundo. A visão é muito complexa, pois existem partes específicas para a percepção de luz e partes para detectar e interpretar as imagens captadas. Com isso, podemos focalizar um objeto, controlar a quantidade de luz que entra e produzir uma imagem nítida de um objeto. O olho, ou bulbo do olho, tem uma forma esférica. É composto por 3 membranas que atuam como revestimento, além de 3 elementos transparentes localizados em seu interior. As 3 membranas que o revertem são esclera, coroide e retina, que será falado mais para frente. Os 3 elementos transparentes localizados dentro do olho são o humor aquoso, que é o líquido que preenche o espaço entre o cristalino e a córnea, o cristalino, localizado atrás da íris. O cristalino é uma membrana elástica que muda de espessura conforme a distância que se encontra o objeto focalizado. E o humor vítreo, substância gelatinosa que preenche o espaço entre a parte de trás do cristalino e a retina. Agora eu vou falar um pouco sobre a córnea. Ela é uma estrutura que ela possui um tecido transparente e fica situado na região anterior do globo ocular. Ela fica à frente da íris, como eu falei anteriormente. A sua função é refratar e transmitir a luz. É uma estrutura que ela não é vascularizada e a sua inervação é desprovida de bainha de mielina, que é o que garante a sua total transparência. Ela executa também cerca de 2/3 das tarefas de foco. Classificamente, a córnea ela possui 5 camadas. A primeira é o epitélio, que compreende-se pela camada superficial da córnea, é uma célula que é provida de grande capacidade de regeneração. A segunda camada é a membrana de Bowman, eu acho que é assim que se pronuncia, e é constituída a partir das células do epitélio basal, da lâmina basal e de fibras do estoma anterior. A terceira é o estoma, que é um tecido que é responsável por sustentar essa célula, conhecido como tecido conectivo. A quarta camada é a membrana de Descemet, acho que é assim que se fala, Descemet. É uma membrana que é responsável por revestir a superfície do estroma e uma camada posterior, que é localizada próxima ao endotélio. Já o endotélio, que é a quinta camada, são células hexagonais que são responsáveis por manter a transparência das camadas da córnea. Várias doenças oculares elas podem debilitar essa córnea, causando uma perda na sua transparência ou alguma irregularidade na sua forma ou superfície. Alguns exemplos de doenças que podem prejudicar a córnea são a ceratocone, quando ela está em estágio avançado, o trauma no olho, infecções, queimaduras por substâncias químicas, enfermidades congênitas, entre outras. A pessoa que
obtém, né, que tem alguma dessas doenças, ela pode ter a visão bastante reduzida e às vezes ela até perde a visão por conta disso. E apesar de não ter vasos sanguíneos na córnea, existem diversos nervos nela. Já os nutrientes que são fornecidos por ela são fornecidos da mesma fonte dos canais lacrimais. Quando ocorre a perda da transparência da córnea, que se chama opacificação, ocorre o leucoma corneano. Além da transparência, uma córnea saudável ela apresenta uma curvatura que ela ajuda a formar a imagem na retina com foco e nitidez. E por isso as alterações nessa curvatura, elas prejudicam a visão. Obrigada. A pupila é uma parte da nossa visão que está situada entre a córnea e o cristalino. É um responsável pela passagem e regularização da quantidade da luz até os órgãos sensoriais da retina. É caracterizada por um pequeno orifício que se localiza na parte média do olho. Este não apresenta cor, apesar de termos a ilusão que seja da cor preta, devido à falta de iluminação na parte interna do sistema sensorial. No que diz respeito ao seu tamanho, varia à medida em que é controlada pela constrição e dilatação involuntária da íris, causada pelos reflexos dos estímulos luminosos. O estado de espírito também influencia o seu tamanho, por exemplo. Se a pessoa fica assustada com algo, involuntariamente irá apresentá-las mais dilatadas. A pupila tem um formato circular, o que permite ampliar o campo da visão periférico e o poder de concentração num determinado foco. Meu nome é Mayara e eu vou falar sobre a íris e a córnea. A começar pela íris, que é um órgão interno que faz parte do globo ocular. Ela está protegida pela córnea dos olhos, né? Portanto, a sua localização é atrás da córnea. Tem por função controlar os níveis de luz que entram nos olhos, né? A abertura para a entrada dessa luz se chama pupila, né? E essa pupila ela é controlada pela íris. A íris ela tem características que são próprias de cada pessoa, né? Então, são formadas por cerca de 150 genes. Precisa de uma combinação de 150 genes definem a cor dos olhos de cada pessoa. Durante o processo de envelhecimento, a partir de certa idade, a íris ela não se altera biometricamente. O órgão é formado, né, no início da gestação, durante os 3 primeiros meses, mais ou menos, e a sua estrutura fica completa em torno dos 8 meses. Depois deste tempo, ocorrem algumas mudanças apenas na textura. Aos 2 ou 3 anos de idade, ela pode parar de mudar. Ela para de mudar, na verdade. A formação da íris ela depende do meio no qual ela é formado o embrião. Por isso, muitos detalhes não têm correlação com a carga genética. Cada pessoa ela possui uma íris diferente. E, além de definir a cor dos olhos, a íris ela apresenta diversos músculos lisos. E esses músculos que controlam a abertura e o fechamento da pupila. Essa abertura e esse fechamento, eles variam de acordo com a luminosidade do ambiente, né? Eles agem de função inversa à luminosidade, ou seja, se tiver muita luz no ambiente, então a íris ela fecha a pupila para que entre pouca luz nos olhos. E se tiver pouca luz no ambiente, a íris ela dilata a pupila. E assim fazendo com que entre mais luz, né, nos nossos olhos. Mas a esclera, conhecida como o branco do olho, é um tecido fibroso externo que reveste o globo ocular. A sua composição de fibras de colágeno resulta em uma membrana muito resistente e que, sendo assim, possui a função de proteger e manter a estrutura esférica do olho. Apesar de ser branca, a esclera, também conhecida como esclerótica, pode apresentar, no entanto, coloração azulada em crianças recém-nascidas, quando ainda é muito fina. Já nos idosos, entretanto, ela pode se tornar amarelada devido ao acúmulo de gorduras e calcificação. Além de ser a principal camada de proteção do globo ocular, a esclera é opaca e densa, o que impede a entrada de luz no olho e mantém o bom funcionamento da visão. Ela é vascular, porém possui orifícios de passagem
de vasos sanguíneos e nervos. Ainda assim, possui pouca capacidade de cicatrização. A mácula lútea é uma região responsável pela visão nítida. Ela encontra-se oval à retina e ela tem de 3 a 5 milímetros de diâmetro. Está localizada geralmente na zona temporal, ao polo posterior do olho e levemente abaixo do nível do disco óptico. Ela é muito importante para a visão, contendo a maior densidade de fotorreceptores do que o resto da retina. Também é nela que os pigmentos amarelo, luteína e zeaxantina são encontrados em maior quantidade. Acredita que esses pigmentos ajudam na filtragem das ondas luminosas curtas, protegendo os fotorreceptores como se fosse um tipo de óculos de sol. Esses dois pigmentos também são responsáveis pela cor amarelada da mácula. O centro da mácula ele é ultra especializado e se chama fóvea. É uma região de máxima acuidade visual. A fóvea constitui-se em uma depressão no centro da mácula com aproximadamente 1,5 milímetro de diâmetro, onde são encontrados bastonetes. Apenas uma concentração de cones vermelhos e verdes junto em seus respectivos neurônios. Essa concentração de cones é responsável pela maximização de acuidade visual na região da fóvea. Como a fóvea é a região de máxima acuidade visual da mácula, seu suprimento de oxigênio não pode ser realizado através do sangue como o resto da retina. Então, no centro da mácula existe uma zona foveal vascular, onde existe literalmente um buraco na rede de capilares que supre o resto da retina. Essa avascularidade permite a penetração de luz nos fotorreceptores. O humor vítreo trata-se de uma substância incolor e gelatinosa que preenche cerca de 1/3 do olho. Essa substância está em contato direto com a retina, que fica na parte posterior dos olhos, e o cristalino, localizado na parte anterior. Possui função estrutural a fim de manter o formato do olho e impedir o deslocamento da retina. A conjuntiva é uma membrana mucosa fina e transparente que recobre a parte branca do olho, a esclera, e também as pálpebras internamente. Sua função é proteger a superfície ocular de agentes externos e manter a lubrificação ocular, uma vez que o muco produzido pela conjuntiva ajuda a evitar o ressecamento do olho. A nossa visão é um dos sentidos mais importantes, e sem a retina ela não seria possível. A retina fica no fundo do globo ocular, onde a imagem de tudo que vemos é formada. O que é uma retina? E como ela funciona? A luz, ao entrar no olho, é convergida para um tecido nervoso localizado no fundo do mesmo. Seu funcionamento é bem parecido com o de uma câmera fotográfica, que capta a imagem do filme através da incidência da luz pela lente. A luz entra pela pupila, passa pelo cristalino e segue em direção à retina. Quando a imagem chega nela, está menor e de cabeça para baixo. Quem corrige a posição da imagem é o cérebro, deixando o objeto do tamanho real e colocando em sua posição normal. A retina é a camada mais interna do olho e é composta por 10 camadas celulares. É na retina que a informação luminosa se transforma em sinal elétrico para ser interpretado pelo cérebro. Para que seja percebida uma imagem, é necessário transformar a informação luminosa em sinal elétrico para o cérebro possa interpretar esta informação e criar uma representação perceptual dela. As células que transformam a informação luminosa em informação elétrica são chamadas de fotorreceptores. Há 2 tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, cujas principais diferenças funcionais ocorrem no nível de luminosidade com que ambos funcionam.
A retina possui duas estruturas importantes: o nervo óptico, que a conecta ao cérebro, e a mácula, que é a região central responsável pela visão de detalhes e de leitura. A coroide é uma camada média do olho que fica localizada entre a esclera e a retina. Essa membrana é muito fina, intensamente pigmentada e bastante vascularizada. A coroide contém vitamina, uma substância responsável pelo pigmento e que também possibilita que a membrana possa desempenhar uma das suas funções mais importantes, que é a absorção de luz para impedir a sua reflexão e a visão turva. Através da vascularização, a membrana consegue nutrir e oxigenar a retina para que ela continue funcionando adequadamente e também oxigena e nutre a esclera. Eu sou Beatriz e vou falar sobre o músculo reto superior. Ele tem a sua origem na parte superior do anel tendíneo comum, que é essa estrutura logo abaixo circulada de vermelho. E a sua inserção se dá no bulbo do olho superiormente na metade anterior, que é essa apontada pela pinça. Esta é uma ilustração do músculo reto superior e eu falarei de suas ações e inervações. Tem a função de elevação, adução e rotação medial e é inervado pelo nervo oculomotor ramo superior. O músculo reto inferior, ele tem sua origem na parte inferior do anel tendíneo comum e a sua inserção se dá no bulbo do olho inferiormente. Tem como função adução, rotação lateral e é inervado pelo nervo oculomotor ramo inferior. Músculo reto medial. É esse que está sendo apontado pela setinha na primeira imagem e ele vai ter sua origem na parte medial do anel tendíneo comum. A sua inserção vai se dar no bulbo do olho, medialmente na metade anterior, que é essa estrutura circulada de vermelho na segunda imagem. Ação e inervação. Sua ação é de adução e ele é inervado pelo nervo oculomotor ramo inferior. Músculo reto lateral. É esse apontado pela pinça na primeira imagem abaixo e também por uma seta e está bem fácil de visualizar. Ele se encontra lateralmente ao olho, tem sua origem na parte lateral do anel tendíneo comum e a sua inserção se dá no bulbo do olho lateralmente na metade anterior, que na segunda imagem podemos ver essa estrutura circulada aí. Músculo oblíquo superior. Ele tem a sua origem no corpo do esfenoide, e na sua inserção, o tendão dele vai atravessar o anel fibroso, que é a trochlea, vai mudar de direção e vai se inserir na esclera, profundamente ao músculo reto superior. Ele tem como ação sua adução e gira medialmente o olho. Ele é inervado pelo nervo troquear. Músculo oblíquo inferior. Ele tem a sua origem na parte anterior do assoalho da órbita e a sua inserção profundamente ao músculo reto lateral. Ele tem como ação adução, elevar e girar lateralmente o olho. Ele é inervado pelo nervo oculomotor ramo inferior. O nervo óptico é constituído pelo agrupamento de fibras nervosas. As células ganglionares que saem da retina pela porção dos axônios, esses axônios que são envolvidos por bainha de mielina e meninges, vão até o encéfalo. A função primordial, principal do nervo óptico é de enviar imagem luminosa, que é convertida em impulsos elétricos nervosos até o cérebro. O cérebro é a estrutura que realiza o processamento das informações e o seu armazenamento. A região onde ocorre o encontro de todos os axônios é dominada de disco óptico, local arredondado com mais ou menos 1,5 mm de diâmetro,
ou com 25 milímetros de comprimento na posição intraorbitária. Onde existe um pequeno espaço que tem influência do nervo óptico com o disco óptico, conhecida como ponto cego ou escomata. Nessa região não é possível enxergar qualquer imagem devido à ausência de receptores sensíveis à luz na área. Normalmente essa falha visual não é percebida, pois um olho costuma compensar o outro. Cada olho capta as imagens ao seu redor em pequenos movimentos oscilantes involuntários pelas células sensíveis adjacentes, o que faz com que o cérebro elabore uma imagem com informações provenientes dos dois olhos, fazendo com que não aconteça esse ponto cego. A quantidade das células ganglionares pode variar entre indivíduos, assim como as fibras do nervo óptico também podem. O entrecruzamento parcial dos nervos ópticos é denominado de quiasma óptico, uma estrutura achatada e quadrangular situada acima da hipófise, na célula turca, com artéria carótida internadas de cada lado. O cruzamento das fibras retínicas possibilita a visão binocular. O que é isso? As informações visuais da retina nasal e da retina temporal chegam ao nervo óptico e encaminham-se pelo quiasma óptico, onde o feixe nasal esquerdo segue pelo caminho oposto, transferência para o hemisfério direito, e o feixe temporal direito segue pelo mesmo trato óptico. O feixe temporal direito é transferido para o hemisfério esquerdo e o feixe nasal esquerda segue o mesmo trato óptico. O que é o trato óptico? É o conjunto de fibras dos feixes nervosos reorganizados que estão desde o quiasma até a região do corpo geniculado lateral, núcleo talâmico, que recebe as fibras visuais. Eles circundam os pedúnculos cerebrais e findam nos corpos geniculados laterais, o que faz ocorrer no lado lateral. Escolhe a informação que será transmitida em direção ao córtex visual primário, córtex estriado, localizado na superfície do lobo occipital, na área 17 de Brodmann, que irá processar os sinais visuais básicos, que irá transformar os estímulos em imagens. A via visual é conhecida como radiação óptica, que se dispersa e penetra nos hemisférios cerebrais, lobos occipitais e córtex visuais. Do mesencéfalo, algumas células ganglionares são projetadas do cólico superior ao núcleo pré-tectal. O cólico possui a função de controlar os movimentos sacádicos dos olhos, que são as mudanças rápidas de direção do olho que o olho faz quando enxerga um outro objeto. Já o núcleo pré-tectal possui fibras que participam de regulação dos reflexos pupilares fotomotores, que é a constrição da pupila aos estímulos luminosos. Duas curiosidades sobre o daltonismo. Ela é mais presente nos homens, ainda que seja transmitido por alelo recessivo ligado ao cromossomos Y, apenas 0,5% das mulheres o manifestam. Por outro lado, 8% dos homens são daltônicos. Existem tipos diferentes de daltonismos. Os daltônicos acromáticos são aqueles que não enxergam cores em geral. Eles veem apenas branco, preto e tons de cinza.